O Zoro é um dos personagens mais fodas de One Piece. Na verdade, não só de One Piece, como de todos os animes no geral. É um dos meus personagens preferidos de toda a ficção. Então eu decidi trazer para vocês um dos que eu considero os melhores momentos do Zoro Sola. Logo no começo do vídeo, já aproveita e já vai deixando o seu like para você não esquecer. E se você é fã de Dragon Ball, de One Piece, assim como eu, considere se inscrever no canal, pois a gente tá sempre trazendo conteúdo sobre essas obras. Bom, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Zoro vs Mr. One. Bom, agora vamos voltar lá pro comecinho da obra, lá pra Alabasta. Foi em Alabasta que eu comecei de fato a gostar de One Piece. Eu confesso pra vocês que antes disso eu pensei várias vezes em dropar da obra. Porém as lutas com a Baroque Works foram simplesmente fantásticas. Principalmente a do Zoro, a do Luffy e a do Sanji. Foi lutando com o Mr. One que o Zoro teve seu primeiro grande momento. No começo da luta, o Zoro estava apanhando bastante de fato, pois o seu inimigo era feito de ferro. Bom, pra quem não sabe, o Mr. One, ele era usuário da fruta Supa Supa no Mi, que dava a ele a capacidade de transformar o seu corpo em lâminas. Pelo fato do corpo dele ser basicamente feito de ferro, o Zoro ele não conseguia cortá-lo. Os golpes do Zoro não estavam fazendo efeito nele. Foi aí que o Zoro percebeu que ele precisava evoluir. Ele precisava se tornar alguém capaz de cortar até mesmo o ferro. Ele deveria se tornar alguém capaz de cortar tudo e ao mesmo tempo não cortar nada. Então o Zoro vai e faz um corte nas folhas, porém as folhas não foram cortadas, ele apenas passou a espada sobre elas. Logo após isso, ele faz o mesmo movimento, só que dessa vez com a pedra. Porém dessa vez, a pedra é partida ao meio, mostrando que o Zoro podia cortar tudo, mas ele também podia não cortar nada. Então é aí que temos o clímax da luta. O Mr. One vai atacar o Zoro e o Zoro usa o seu golpe. Técnica do saque de uma única espada. Canção do Leão. E o Zoro faz um corte no peito do Mr. One e vence a luta, mostrando assim que o Zoro tinha superado os seus limites e havia se tornado capaz de cortar até mesmo o ferro. Não aconteceu nada. Agora vamos para o arco de Thriller Bark. Durante o arco de Thriller Bark, o Luffy esforçou bastante o seu corpo, chegando a ultrapassar o seu limite em vários momentos. Logo após a derrota do Shichibukai Gekko Moria, chegou outro Shichibukai. Dessa vez era Bartolomeu Kuma. Como o bando do Chapéu de Palha estava lá, Kuma não poderia deixar aquilo passar e ia prender todos ali. A maioria do bando já estava exausta e o Luffy estava desmaiado. O Bartolomeu Kuma não levar a cabeça do Luffy, o Zoro faz um trato com ele. O Bartolomeu Kuma pega toda a dor e fadiga muscular do Luffy e condensa tudo numa boia gigante e diz pro Zoro aguentar aquela dor sozinho. Se o Zoro fizesse isso, ele deixaria que os Mugiwaras fossem embora. Porém, aquela dor do Luffy era absurdamente grande e o Zoro estava praticamente no seu limite físico também. Porém, mesmo assim, mesmo sabendo que tinha uma grande chance dele morrer, o Zoro não pensa duas vezes e aceita o acordo. O Sanji, que já estava desmaiado, pois o próprio Zoro havia desmaiado ele, para que ele não tente se sacrificar no lugar dele, ao acordar vai logo atrás do Zoro, pois ele sabia que o Zoro estava em perigo. Então ele vai imediatamente atrás do seu companheiro. E ele encontra o Zoro lá, parado, em pé. Porém, o Zoro estava todo ensanguentado, tinha sangue para todo lado. O Sanji fica desesperado e pergunta o que havia acontecido ali. Então, numa cena foda, o Zoro diz: nada, não aconteceu nada. Essa cena de fato é uma cena incrivelmente foda. Thriller Bark é um dos meus arcos favoritos. Pra mim, pega facilmente top 3 melhores arcos de One Piece. Zoro vs Pika. Ei, lá ele, viu, Oda? Você coloca cada nome estranho nos seus vilões, viu? Você tá doido?
Logo após o time skip de 2 anos que a gente teve lá depois de Marineford, a gente não sabia muito bem qual era o nível exato de força dos Mugiwaras. E como no arco da Ilha dos Homens Peixes não tinha nenhum vilão extremamente poderoso para testar os Mugiwaras, a gente não soube muito bem qual era o nível de poder deles naquele arco. Porém, em Dressrosa foi completamente diferente, pois ali a gente tinha sim muito vilão poderoso, principalmente o Doflamingo. Após o Doflamingo basicamente aprisionar toda a ilha de Dressrosa, o gigante de pedra, Pika, estava prestes a atacar o rei de Dressrosa. Então o rei Elisabelo manda o Zoro pra cima dele. Então o Zoro usa o seu estilo de 3 espadas e corta ao meio o gigante Pika. Essa cena foi extremamente impactante e foda, e serviu pra gente ter uma noção do quão forte estava o Zoro após o time skip de 2 anos. Zoro vs Kaido. Bom, agora vamos passar pro arco atual de One Piece no anime, que é o arco de Wano. O vilão principal do arco de Wano é nada mais nada menos do que Kaido das 100 Feras, que é simplesmente um imperador do mar, o Yonkou. E não só isso, o Kaido é simplesmente a criatura mais forte da Terra. Segundo o próprio Oda, sempre que estiver em um combate de 1 contra 1, sempre aposte no Kaido. Luffy estava tendo uma luta contra Kaido, porém infelizmente a luta não durou muito tempo e o Luffy foi nocauteado. Após nocautear o Luffy, Kaido pensou que já havia vencido a luta, então ele decidiu matar o Luffy. Porém o Kaido esqueceu de alguém muito importante. Ele esqueceu que o imediato do bando estava ali. É aí que Roronoa Zoro aparece e diz que se o Kaido quisesse matar o capitão dele, Mugiwara no Luffy, primeiro ele teria que matar o Zoro. Então ele diz pro Law sair dali, que aquele seria o último golpe dele. Então pela primeira vez, inconscientemente, o Zoro utiliza de seu Haki do Rei avançado. E não só isso, como também de seu modo Ashura, e usa a empunhadora nônupla. Rapaziada, o Zoro ficou tão foda, mas tão foda em seu modo Ashura, com seu Haki do Rei avançado, que ele simplesmente fez um corte na criatura mais forte da Terra. Porém, infelizmente, ele não conseguiu derrotar o Kaido com essa técnica. Porém, o próprio Kaido reconheceu a força do Zoro e disse que aquilo iria deixar uma cicatriz. O cara simplesmente deixou uma cicatriz na criatura mais forte viva. Não tem jeito, o cara é muito foda. Zoro vs King. Continuando no arco de Wano, após usar o Ashura no Kaido, o Zoro fica incrivelmente debilitado, então ele não conseguia lutar mais. Porém, o Chopper consegue desenvolver um remédio para o Zoro, que fazia com que ele recuperasse o vigor dele por um momento. Porém, aquilo não duraria muito, depois de algumas horas o Zoro voltaria a ficar debilitado. Não só isso, como ele ficaria algumas vezes mais debilitado do que ele estava antes. Após tomar o remédio, o Zoro vai enfrentar o primeiro comandante de Yonkou do Kaido, o King. No início da luta, o King estava com uma vantagem enorme diante do Zoro, pois pelo fato do King ser um lunariano, ele tinha uma resistência incrivelmente grande e os golpes do Zoro não estavam causando muito efeito nele. A resistência do King, rapaziada, era incrivelmente grande. É uma das maiores resistências apresentadas na obra até agora. Mesmo usando ataques poderosos, o Zoro não estava causando muito efeito nele. Então, o Zoro conseguiu, depois de muito tempo, descobrir a fraqueza do King. O King tinha um fogo em suas costas, e aparentemente era aquele fogo que dava aquela resistência brutal a ele. Porém, ao decorrer da luta, o Zoro percebeu que aquele fogo que estava nas costas do King, quando ele se movimentava muito rápido, por alguns momentos, aquele fogo se apagava. E nesses breves momentos, os golpes do Zoro afetavam o King. Então, rapaziada, após o Zoro descobrir a fraqueza do King, a luta foi de 0 a 100. A luta prendeu totalmente pro lado do Zoro. O Zoro começou a assolar o King. Para derrotar o King, o Zoro novamente utiliza de seu Haki do Rei avançado. E é aí que ele se torna o Rei do Inferno.
Zoro e King partem pra cima um do outro, numa animação extremamente linda. Ao meu ver, essa cena no anime ficou 1000 vezes melhores que no mangá, e no mangá ficou extremamente espetacular também. Porém não tem como, rapaziada, o anime ele passa uma emoção muito maior, ainda mais agora a Toei caprichando demais na animação de One Piece. Após ambos partirem pra cima um do outro, a gente tem um enorme clarão, um grande choque de luz. Após a luz se dissipar, a gente vê o Zoro. E logo após a gente vê o King, que estava com um corte em seu peito. Não só isso, como também uma parte de sua asa tinha sido cortada. Após aquele corte absurdo, o King cai de cima de Onigashima. Então a luta foi decidida ali mesmo. O vencedor daquele combate foi Roronoa Zoro. Então, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu particularmente gostei bastante de fazer esse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, porque isso vai me ajudar bastante, como todos vocês já sabem. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui.